Boa noite, amigas, boa noite, amigos do curso de Pedagogia da Unicet. Mais uma vez estamos aqui para debater, para discutir, para filosofar um pouco, analisar em termos sociológicos a educação e os novos blocos hegemônicos que começamos na aula passada. Hoje vamos ver a postura dos chamados neoliberais. Qual a visão que eles têm sobre a educação, sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre a maneira como a sociedade se organiza, ou deve se organizar, segundo eles, priorizando sempre o capital sobre o trabalho, priorizando os interesses empresariais sobre a ação do Estado. Quando falamos em liberalismo, nós estamos falando basicamente em liberdade. O liberalismo surge em termos políticos, basicamente no século XVIII, em termos econômicos, com Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, e em oposição às estruturas econômicas até então existentes, que era o mercantilismo. Falamos que o mercantilismo era a prática econômica do regime político absolutista. E no absolutismo existe a concentração total de poderes nas mãos do rei, que se coloca acima da lei, e o mais notável, o maior exemplo do absolutismo da história foi o rei Luís XIV da França, chamado Rei Sol, ou Assolé, da dinastia Bourbon. Especialmente na frase que ele dizia: o Estado sou eu. E mais, é legal o que eu quero e tudo que eu quero é legal. Ele é a lei. E se colocava no exercício do poder em nome de Deus. Então, quando falamos em liberalismo, essa concepção econômica e política, ela vai se opor exatamente às estruturas de poder da época. Vai se opor a essa concentração de poderes e defender a tripartição de poderes. Especialmente na frase de Montesquieu, Carlos de Secundá, barão de Montesquieu, na obra Espírito das Leis, que ele dizia: quem tem o poder tende a abusar do poder. Só há uma forma de evitar o abuso do poder: é o poder controlar o poder. Então, com essa ideia, se propõe a diminuição, a descentralização política administrativa. E em termos econômicos, o liberalismo vai se opor à principal característica do mercantilismo, que era a intervenção do Estado sobre a economia. Então eles vão defender que a economia deve caminhar por si mesma, regida pela lei da oferta e da procura. Segundo Adam Smith, é como se existisse uma mão invisível que iria controlar a economia com base na lei da oferta e da procura. Maior oferta de um produto faria com que o preço dessa mercadoria caísse. Maior procura por ela, o preço iria subir. Mas as coisas não funcionam bem assim. Muitas vezes nós temos aqui no Brasil exemplo de milhões e milhões de hectares de terra que não produzem espiga de milho sequer. Não há interesse em produzir. Porque se você ocupar toda a terra fértil desse país, aumentar consideravelmente a produção, evidentemente a oferta vai aumentar e os preços vão cair, o que não interessa ao produtor. Então a maneira de pensar, os valores, a educação que vai se estabelecer a partir dessas ideias vão ser em defesa da redução da presença do Estado na política e na economia, entregando ao empresariado o controle do governo, o controle da economia e moldar a maneira de pensar através de uma ideologia que favorece o setor privado em detrimento do setor público. E nós vamos ler vários trechos aqui desse livro, nos neoliberais, para que você perceba o tipo de pensamento, o tipo de doutrinação, o tipo de ideologia que o neoliberalismo vai colocar. Então, quando se diz a expressão neoliberalismo, é uma nova forma de tentar aplicar o liberalismo. O liberalismo entrou em crise, o liberalismo econômico entrou em crise no crack da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, e gerou milhões de pessoas desempregadas, gerou falências generalizadas, até muitas pessoas se suicidaram no meio da crise. Aquelas pessoas que faziam do dinheiro o sentido da vida, ao perder o dinheiro, banqueiros, as pessoas muito ricas, ao perderem essa riqueza, perderem esse dinheiro, muitas delas se suicidaram. Então, para sair da crise, deixa-se de lado o liberalismo
e adota-se o chamado New Deal, na época do governo Franklin Delano Roosevelt, que vai de 1933 até 1945. E qual foi a principal característica do New Deal? A intervenção do Estado na economia. E como é que se pode acabar com o desemprego? Realizando grandes obras públicas. A partir do momento que você realiza grandes obras públicas através do déficit orçamentário estabelecido pelo governo, vai construir grandes obras, significa que vai precisar contratar muitas pessoas, e muitas pessoas trabalhando, são muitas pessoas ganhando, e se você ganha, você não é apenas um trabalhador, você também é um consumidor. O termômetro da economia é o consumo. Você não adianta produzir se não houver consumo. Então a produção vai aumentar se houver uma grande procura daquele produto. E o comércio representa a distribuição. Então nós temos na economia a produção, a distribuição e o consumo, que vai ser fundamental. E aí, lembrando que a crítica que se fazia ao Estado, o Estado não deveria interferir na economia, foi através da presença do Estado com o New Deal que houve a recuperação da economia norte-americana. Então ele diz aqui, os neoliberais são o elemento mais poderoso dentro da restauração conservadora. São orientados pela perspectiva do Estado fraco. Então, o neoliberalismo é uma forma de pensar em defesa dos interesses conservadores da sociedade, das camadas sociais mais ricas, mais poderosas, os donos do capital, os donos das empresas, os donos das terras. Vão defender os seus interesses. Quando se fala na geração de empregos, não está preocupado com o trabalhador, está preocupado com alguém que produz a riqueza para alguém se apropriar dela, né? Nesse caso, você tem que ter a maior presença do capital, gerando empregos para gerar produção, para gerar consumo e para gerar lucro. Então ele diz mais, assim, o que é privado é necessariamente bom e o que é público é necessariamente ruim. Instituições públicas, como as escolas, são buracos negros, dentro dos quais o dinheiro é jogado, então aparentemente some, mas que não oferecem, em parte alguma, resultados próximos dos adequados. Ou seja, isso é uma crítica à escola pública, isso é uma crítica à participação do Estado, que deveria investir na atividade privada, não em atividade pública. O que não se percebe é que o Estado é a representação dos recursos oriundos dos impostos pagos pelos contribuintes, por todos os contribuintes. Ou seja, quando se tem uma escola pública, é resultado do dinheiro pago pelo setor público. As pessoas pagaram e essas pessoas, deveriam usufruir daquilo que o trabalho delas produziu. Então deve haver a maior presença do Estado, educando as pessoas, preparando as pessoas, qualificando as pessoas. Sob o ponto de vista dos neoliberais, essa qualificação tem um objetivo: preparar o trabalhador para o mercado, para as grandes corporações. Então as corporações, elas dominam a economia mundial. E aí vão destruir o planeta em nome da lucratividade. Nós dissemos que o capitalismo não tem ética, o capitalismo tem um objetivo: lucrar. E para lucrar, ele faz qualquer tipo de negócio. Ele transforma a destruição do meio ambiente em um cálculo contábil. Serão multadas as grandes empresas, as grandes corporações. Uma sugestão a vocês, existe um documentário chamado The Corporation, a corporação. Como atuam as grandes corporações econômicas no mundo atual. É uma coisa angustiante, é uma coisa deprimente você observar o que é que essas pessoas são capazes de fazer com a finalidade da lucratividade. Diz ele aqui, a eficiência e uma ética da análise do custo-benefício são as normas dominantes. E aí eu me lembrei agora do depoimento do nosso atual ministro da Saúde,
que ele falava exatamente a questão do custo-benefício. No caso de ter que comprar quantidade imensa de respiradores para salvar vidas. Aí ele pergunta, mas depois que passar a pandemia, o que iremos fazer com esses respiradores? Ele está pensando no custo que está o Estado a fazer para salvar vidas, como se as vidas não fossem importantes. O importante é o dinheiro, o importante é manter esses recursos sob o controle deles, dos que têm o controle dos aparelhos do Estado, das finanças, da economia, e não leva em consideração a vida humana. Como pode, sendo ele um ministro da Saúde, se preocupar? É como se você observar a educação como sendo uma despesa, que é, como ele chama aqui, de buraco negro, quando o governo faz investimentos na construção de universidades, na construção de escolas públicas, abrigando as pessoas de menor renda, de menor poder econômico. Então ele acha que isso é um buraco negro, o dinheiro se perde dentro desse buraco negro. Isso é uma visão de mundo. Não é que seja correta, mas é a visão deles, que representa os interesses deles, a preocupação com a lucratividade e o trabalhador que se dane. E o que é pior é que quando há uma fusão de empresas, as grandes corporações fazem isso, vai haver uma fusão de empresas, o que significa? Mais pessoas irão ser demitidas, e pessoas sem emprego são pessoas que não ganham são pessoas que não compram, e se não compram, o comércio não vende, e se o comércio não vender, a indústria deixa de produzir, e isso vai gerar o que se chama círculo vicioso. Então o New Deal foi uma forma de tirar os Estados Unidos dessa crise, através do chamado círculo virtuoso. O que é isso? Geração de empregos através de investimentos estatais, geração de empregos, a geração de rendas e, consequentemente, o trabalhador ganha, o trabalhador compra, o comércio vende mais, e para atender a esse maior mercado consumidor, ele faz mais encomendas às indústrias e que vão ter que produzir mais, e que para produzir mais vão precisar, evidentemente, de mais trabalhadores, então a economia vai continuar a crescer. Então ele diz mais aqui, na página 115, ele diz, servindo de base a esta posição, está uma visão dos estudantes como capital humano. Vai transformar o estudante como capital humano. Inclusive, vocês vão percebendo, lendo o texto, que vão transformar os estudantes em mercadoria a serem comercializadas, a serem monopolizadas em termos de audiência para um canal de televisão, que em tese está ajudando uma escola oferecendo equipamentos, televisores, computadores, mas estabelecendo que as pessoas teriam que assistir a programação do canal 1. Só aquele canal poderia ser assistido pelos estudantes daquela determinada escola. Ou seja, é um mercado consumidor em potencial. É o monopólio, a monopolização da audiência. Fazer com que aquelas pessoas assistam só aqueles canais, aquele canal específico, o canal 1, nos Estados Unidos, e que passe a pensar de acordo com a propaganda, a forma de comunicar daquele canal. E a escola admite, e vocês leem no texto, essa presença dessa corporação, desse canal, dessa emissora de televisão, dominando os seus alunos, fazendo dos alunos uma audiência cativa. Então ele diz mais, na verdade, enquanto buracos negros, as escolas e outros serviços públicos organizados e controlados como elas, desperdiçam recursos econômicos que deveriam ir, olha o que ele diz, deveriam ir para a empresa privada. É a forma de pensar dessas pessoas interessadas nos lucros e usando a educação como forma de conseguir isso. Mas ele vai dizer, estão sugando a vida financeira dessa sociedade. Sugar a vida financeira, a finalidade é acumular recursos, acumular riquezas e não educar as pessoas. Elas respondem às demandas dos profissionais e outros egoístas trabalhadores do Estado,
não a dos consumidores que depende delas. É a finalidade, a percepção, como dissemos, dessa maneira de pensar. Diz mais, assim a democracia transforma-se em práticas de mercado. Nesses níveis, o ideal do cidadão é o do consumidor. Ou seja, vai transformar tudo em mercadoria, vai fazer com que a própria educação seja uma mercadoria, e você vai estabelecer a competitividade, a concorrência, ao contrário das pessoas se unirem, dialogarem, contribuírem, colaborarem umas com as outras, no sentido de se ajudarem reciprocamente, em termos educacionais, em termos de visão de mundo, de compreensão da realidade, elas vão competir, elas se tornarão concorrentes. E a gente vê isso muito claramente nas grandes escolas, em que faz uma propaganda imensa, usa os meios de comunicação como forma de vender aquele produto, aquela mercadoria que é a educação. Os efeitos ideológicos disso são enormes. Em vez da democracia ser um conceito político, ela é transformada num conceito inteiramente econômico. A palavra democracia vem de demos, povo, cracia, kratos, poder. É o poder exercido pelo povo. E este povo deve ter a soberania de decidir o que fazer dentro daquele espaço territorial que é o país. E esse país é um Estado politicamente organizado, com um governo soberano que tem a independência de decidir a sua política escolar, os seus currículos que devem ser adotados e seguidos nas escolas. E aí você vai observar que dentro dessa estrutura política vai predominar a pressão econômica. Já dissemos que se você colocar na política do Brasil no início do século XX, a chamada República Velha, usava essa expressão política café com leite. Por que tinha esse nome? Porque a economia do Brasil era predominantemente agrária, a agricultura, o café como principal produto da economia e também a pecuária como atividade auxiliar, subsidiária à atividade principal. Então, se a política estava sob o controle de quem tem o poder econômico, a educação não tinha a preocupação de alfabetizar a grande maioria da população constituída por analfabetos naquela época. Já dissemos que se a base econômica é agrária, a preocupação é com braços, não com cérebros. Então não havia essa preocupação de educar as pessoas, de conscientizar as pessoas, de esclarecer, de politizá-las, de tornarem pessoas mais que tivessem uma compreensão maior sobre a educação, sobre os valores, sobre o currículo, que tipo de educação a ser adotada, que tipo de currículo a ser seguido, que tipo de livros serem adotados. E aí a gente vê mais uma vez, trazendo para os dias atuais, a preocupação dos governantes de falar de escola sem partido é uma escola que não desenvolve em seus alunos a capacidade crítica de questionar, de pensar, de refletir, de fazer uma análise de uma estrutura da maneira como ela está organizada. A preocupação é de doutrinar, a preocupação é de estabelecer, em tese de evitar a politização, se faz exatamente uma política oficializada, instituída. O nosso ministro da Educação disse que temos que mudar todos os livros e eles vão fazer os livros que eles querem, sob o ponto de vista que eles acham que é o que deve ser feito, e o que deve ser feito vai ser de acordo com os valores estabelecidos por eles. Então vamos seguindo, ele diz mais aqui, que é importante a gente observar o ponto de vista estabelecido aqui por ele. Também é oferecido um programa de notícias, aquilo que eu falei sobre o Canal 1, em contrapartida pelo equipamento e pelo noticiário. Todas as escolas participantes devem assinar um contrato de 3 a 5 anos, garantindo que os seus estudantes assistirão o Canal 1 todos os dias. Então, através de um canal, através de um tipo de convencimento, de um tipo de doutrinação, de um tipo de ideologia, todas aquelas pessoas serão levadas a pensar de acordo com a influência recebidas através desse meio de comunicação. Evita-se o questionamento, evita-se essa
capacidade crítica de refletir. Olha aqui, os estudantes, em essência, são vendidos como audiência cativa para as corporações, uma vez que, por lei, esses estudantes precisam estar na escola. Nos Estados Unidos, são um dos primeiros países do mundo a permitir conscientemente que seus jovens sejam vendidos como mercadoria para as muitas corporações dispostas a pagar o alto preço do anúncio do Canal 1 para ter uma audiência garantida, uma audiência cativa. Isso não é feito por acaso, isso é uma coisa planejada, pensada, refletida, para ter um resultado, a manipulação das pessoas, fazer com que aquelas pessoas se tornem vulneráveis a essa influência, a essa forma de dominação. Já comentamos em outras aulas de sociologia da educação, que existem formas importantes de dominação. E a dominação acontece quando há a predisposição do dominado de acatar a autoridade de alguém sobre ele. Isso é dominação. Existe a dominação econômica, a dominação coercitiva e a dominação ideológica. A mais importante forma de dominação, já dissemos em sala de aula várias vezes, é a dominação econômica. É ter o controle da base material, da base econômica. E você cria um Estado que a principal característica dele é reservar para si o monopólio legítimo do uso da força. E falamos da palavra influência. E vocês estão lembrados que Max Weber estabelece os componentes do poder. Poder, segundo ele, é a capacidade de alguém afetar a vida do outro, mesmo contra resistências. E um dos componentes de poder é a influência, que vai, através dela, você formar uma ideologia. Você usa a força, a influência e a autoridade. Então a dominação acontece quando o dominado se curva diante da autoridade do dominante. E ele impõe a sua autoridade e a cumplicidade do dominado em relação ao poder do dominante. Então ele vai dizer mais, a situação será exatamente oposta. O mercado de trabalho remunerado cada vez mais será dominado pelo trabalho mal pago e repetitivo, no comércio varejista, nos negócios, no setor dos serviços. Então existe na economia, os setores básicos da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que predominou ao longo dos séculos da história da humanidade foi o setor primário da economia. A agricultura, o extrativismo, a pecuária, a caça, a pesca, isso é o setor primário. Quando falamos em a ascensão do setor secundário, ele vai acontecer com a Revolução Industrial, o processo de transformações. Ou seja, quando eu falo indústria, eu não estou falando de fábrica, eu estou falando de transformação. Já disse a vocês que toda atividade fabril é industrial, mas nem toda atividade industrial é fabril. E o que predomina no mundo hoje é o setor terciário, serviços e comércio. Então, se você observar nas cidades, o que predomina são o shopping, o comércio, lojas, hospitais, táxis, o que você imaginar, você está falando no setor terciário da economia. Então, para isso tudo, pressupõe a existência do mercado consumidor. É necessário que haja o consumo daquilo que é produzido. E concluindo aqui o nosso texto, ele diz, essencialmente, o Estado recua. A extensão da aceitação de tais transformações das necessidades e do discurso sobre as necessidades mostra o sucesso dos reprivatizadores em redefinir novamente os limites entre o público e o privado e mostra como o senso comum das pessoas pode ser direcionado para sentidos conservadores em tempos de crises econômicas e ideológicas. Então, o que nós observamos hoje, a sociedade brasileira está profundamente dividida. Então, os setores mais conservadores são esses que mais apoiam as estruturas de poder do atual presidente, são setores mais conservadores, até aqueles mais reacionários. E quando eu falo de conservadores, são aquelas pessoas que não querem que aconteçam mudanças, querem manter as estruturas tal qual elas se encontram. Você diz que uma pessoa é conservadora dessa maneira.
Quando você diz que uma pessoa é reacionária, aquela pessoa que quer voltar a uma situação historicamente já superada, já passada, ultrapassada pelo tempo, pessoal que sai às ruas querendo a volta da ditadura, querendo a volta do AI-5, você diz que são pessoas reacionárias. Quando você fala que uma pessoa é reformista, é aquela pessoa que quer promover reformas circunstanciais, sem que mudem as estruturas econômicas, sociais, políticas de forma radical. E quando você diz que uma pessoa é revolucionária, é que ela quer transformar profundamente as estruturas. Já dissemos que para isso é primeiro necessário mudar a maneira de pensar, a maneira de ver o mundo, de entender. E o neoliberalismo é uma forma de defender as estruturas de poder que favorecem os setores sociais mais privilegiados, os donos do capital, e desprezando, considerando como uma situação inferior as relações de trabalho. E a educação está dentro desse processo. Dissemos na aula passada que a educação pode servir para esclarecer e pode servir para alienar. Quando se diz que uma pessoa é politicamente alienada, é aquela pessoa que discute política sem saber o que está dizendo. Ela não tem a percepção com clareza do processo de mascaramento da realidade. Por isso o papel da filosofia crítica, o papel da sociologia crítica é o de desmascarar a ideologia, ou seja, tirar a máscara para que as pessoas vejam com clareza o mundo que estão vivendo, os seus antagonismos, os seus choques, os seus conflitos, e você vai se posicionar num lado ou de outro, dependendo da sua condição, em que condição você se encontra dentro dessa estrutura social. E, dessa maneira, podemos deixar o mundo como está, favorecendo a pouquíssimas pessoas e a grande maioria da humanidade vivendo miseravelmente, milhões de analfabetos, milhões de pessoas sem oportunidade de viver com dignidade. Então, que tipo de mundo nós queremos ter está ligado diretamente ao tipo de educação que nós devemos ter. Então, obrigado a vocês, estaremos mais uma vez na próxima aula com vocês. Se cuidem, fiquem em casa, boa sorte.